Eu sou o professor Epson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da primeira série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as leis de Newton. Mas antes de começarmos a estudar as leis de Newton, precisamos voltar um pouco no tempo para entendermos como alguns conceitos se desenvolveram. Vamos ao slide. Estamos no período de Aristóteles, 384 a 322 a.C. Filho de um médico rei na Macedônia, aluno de Platão, este filósofo ofereceu inúmeras contribuições nas linhas do pensamento. Porém, nós vamos nos ater aos seus pensamentos quanto à estrutura do universo. Vamos ao slide. Aristóteles acreditava que a estrutura do universo era composta por dois mundos, um mundo sublunar e um mundo supralunar. Vamos observar a figura. Observe que nessa figura existe uma flecha com a cor vermelha. Essa flecha com a cor vermelha delimita uma região. Esta região delimitada é a região que está compreendida entre a Lua e a Terra. A esta região ele chamou de mundo sublunar. A área delimitada pela flecha de cor preta representa o mundo supralunar. E é justamente nesta região que habitam os corpos celestes. Aristóteles acreditava que cada objeto, cada coisa, teria um lugar próprio que pertencia a ele. E quando esse objeto estivesse nesse lugar próprio, que ele chamou de lugar natural, esse objeto estaria em repouso. Observe que ele disse que, caso o objeto estivesse no seu lugar natural, ele estaria em repouso. Então, ele está atribuindo essa condição de repouso a estar neste lugar natural. Isso é muito importante. Caso o objeto saísse do seu lugar natural e fosse para um outro local e voltasse ao seu lugar natural, a esse movimento de retorno ele chamou de movimento natural. Ele acreditava que o movimento natural se dava para cima ou para baixo. Venha comigo. Mas surge uma pergunta: como avaliar se um objeto vai subir ou vai descer no seu movimento natural? Aristóteles acreditava que cada objeto era formada pela união de 4 elementos básicos. Vamos ao slide. Ar, fogo, água e terra. Segundo Aristóteles, o ar e o fogo eram elementos leves. A água e a terra eram elementos pesados. Os elementos leves teriam tendência de subir, os elementos pesados teriam tendência de descer. Mas somente olhando para os elementos, não teríamos como descrever se o objeto avaliado iria subir ou se iria descer. Portanto, Aristóteles acreditava que deveria olhar a constituição de cada elemento. E avaliando a constituição deste elemento, iria julgar qual elemento estaria em excesso. E a partir deste entendimento, iria dizer se o movimento seria de subida ou se seria de descida. Vamos ao slide. Observe que nesta figura nós temos a fumaça. Segundo Aristóteles, a fumaça poderia ter os 4 elementos, mas teria um em excesso. E neste caso, segundo Aristóteles, o excesso seria o ar. Então, segundo Aristóteles, o ar, por ser leve, teria uma tendência natural de subir. Então, a fumaça, no seu movimento natural, seria de subida. Aristóteles não termina a avaliação do movimento somente no natural. Ele também descreve um segundo movimento, que ele chamou de movimento violento. E o que é esse movimento violento? O movimento violento é um movimento que é provocado. É um movimento que precisa de um agente causador. Segundo Aristóteles, o movimento violento necessita de uma interação entre os corpos. Vejamos uma figura para compreender melhor isso. Observe que nós temos uma mesa sendo empurrada por uma pessoa. A mesa está em movimento porque tem um agente causador deste movimento, que é a pessoa. Mas, segundo Aristóteles, enquanto esta pessoa, esse agente estivesse atuando, essa mesa teria motivos para andar. Mas quando o agente causador deixasse de interagir, o movimento se cessaria. Parece óbvio para este exemplo. Mas vamos avaliar um outro exemplo. Vamos à imagem. Observe essa animação.
eu tenho um arco e uma flecha. A flecha está descrevendo um movimento. Segundo Aristóteles, quando nós vamos avaliar, e nós estamos avaliando esta imagem no slide, o arco e a flecha, um está em contato com o outro através daquela corda. Enquanto a corda estivesse em contato com a flecha, esta flecha teria motivos para andar, para caminhar. Mas segundo ele, quando a flecha e a corda perdessem o contato, o movimento cessaria. E devido à animação que nós acabamos de ver, não é isso que ocorre. Então Aristóteles vai ser questionado também neste ponto. Aristóteles vai ser questionado em muitos outros momentos. Vamos mais um momento que Aristóteles será questionado no futuro. Vamos ao slide. Aristóteles acreditava que existia um mundo supralunar. Porém, ele sabia que no mundo supralunar existia algumas características especiais. Vamos ao slide. Aristóteles observou que os astros, estrela, planetas, Sol e Lua não caem na direção da Terra, nem se afastam dela. Esta observação faz com que alguns fundamentos colocados no momento do mundo supralunar não condizesse com isso que nós estamos percebendo. Então, Aristóteles, para resolver esse lapso, ele lança a mão de um quinto elemento, que ele chama de elemento éter. Esse éter seria ele o encarregado de construir, de gerar este mundo supralunar. Newton vai questionar esse quinto elemento. Aristóteles acreditava, então, que existia leis para o mundo sublunar e leis para o mundo supralunar. Newton vai questionar isso. No futuro, nós vamos discutir sobre essa proposta de Newton. Mas antes, nós vamos estudar um outro filósofo, Galileu Galilei. Vamos ao slide. Galileu Galilei, 1564 a 1642. Este filósofo, ele questionou inúmeros pensamentos aristotélicos. Porém, nós vamos nos ater a alguns muito específicos. Mas antes, vamos falar um pouquinho desse filósofo. Matemático, físico, astrônomo, filósofo na Itália, tem uma particularidade. Ele abandonou, em 1585, ele abandonou o curso de medicina para se dedicar à matemática. Você conhece alguém que fez essa escolha? Não sei. Vamos voltar a estudar Galileu. Voltamos ao slide. Galileu, ele questionou inúmeras visões aristotélicas. Inclusive, ele chegou a questionar o fato do pensamento aristotélico acreditar que quando se soltava dois objetos com massas diferentes de uma mesma altura, esses objetos cairiam em tempos diferentes. Os pensamentos aristotélicos diziam que o objeto com maior massa cairia mais rápido. Mas segundo este autor, segundo este filósofo, isso sobre condições especiais não era verdade. Sem ausências de forças que dissipariam o movimento, isso não seria real. Mas isso seriam cenas do nosso próximo capítulo. Vamos voltar a um ponto que eu acho marcante e chave no nosso estudo. Aristóteles disse que o repouso estava condicionado a um lugar natural. Mas Galileu vai dizer que o repouso e os movimentos são estados que um corpo pode apresentar. Vamos ao slide. Olha o que está dizendo. O repouso e o movimento são estados aos quais os corpos podem se apresentar. Observe que há uma mudança drástica. Ele falava que estava condicionado a um ponto, e aqui não, está condicionado a um estado. Vamos ao slide. Para afirmar isso, Galileu disse que existia uma variável física chamada de inércia. E ele vai dizer, todo corpo tende a permanecer no estado dinâmico que se encontra
E esse estado dinâmico que ele vai permanecer, ele vai continuar devido a esse termo chamado de inércia. É Galileu que vai falar pela primeira vez nesta variável chamada de inércia. Segundo Galileu, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, devido a essa característica, a essa grandeza chamada de inércia. Segundo Galileu, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. E esse estado dinâmico se deve ao corpo possuir essa grandeza chamada de inércia. Então, observe que Galileu, ele vai questionar as linhas de pensamento aristotélico. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre como se desenvolveu esse pensamento de Galileu. Vamos a uma ilustraçãozinha. Observe que nós temos uma rampa. Dos dois lados dessa rampa, nós temos alturas iguais. De um lado, do lado esquerdo, você tem um plano inclinado. Do lado direito, você tem outro plano inclinado. Ambos estão com a mesma inclinação. Galileu vai soltar uma bolinha do lado esquerdo e ela vai descer a rampa e vai atingir o lado direito. No entanto, o que ele percebeu? Que essa bolinha não conseguia chegar à mesma altura de qual ela havia sido solta. Então ele começou a fazer inferências sobre a região por onde passava essa bolinha. Ele começou a polir este ambiente. Ele poliu a pista por onde ela passava e também poliu a bolinha. De acordo com o que ele polia, ele percebia que essa bolinha chegava cada vez mais alto. Chegando ao ponto de, quando ele conseguia ter uma polidez, se é que eu posso falar assim, ideal, essa bolinha chegava à mesma altura de qual ela tinha sido abandonada. Ele repetiu essa experiência algumas outras vezes. Vamos olhar a segunda experiência que ele faz. Ele pega uma rampa, onde de um lado e de outro encontra-se um plano inclinado. No entanto, nesse segundo exemplo, o plano inclinado da direita, ele encontra-se com uma inclinação diferente do que o plano inclinado do nosso primeiro exemplo tinha também na direita. Observe que no nosso primeiro caso, as alturas eram Hs e agora também. Porém, a inclinação modificou. Quando nós modificamos a inclinação, nós aumentamos a região com que essa bolinha vai percorrer, a distância que ela vai ter que percorrer. Observe que ele fez as mesmas inferências. Ele poliu a superfície, poliu a bolinha e percebia que essa bolinha chegava cada vez mais alto. No entanto, quando essa bolinha atingiu a altura H, que era a mesma do caso anterior, ela tinha viajado uma distância que está sendo sinalizada para você com essa flechinha vermelha, maior do que ela tinha andado no nosso primeiro exemplo, que está sendo sinalizado para você com uma flechinha verde. O que ele começou a fazer? Ele começou a repetir a experiência fazendo algumas modificações. Vamos ver esse terceiro caso. Observe, nós mantivemos as alturas, mas a inclinação agora da rampa diminuiu. Quando essa inclinação diminuiu, a distância que essa bolinha percorreu, olha só, é uma distância ainda maior. Venha comigo. Observe, o que ele percebeu? Que se não tivesse nenhum agente interagindo com a bolinha e essa inclinação fosse diminuída, a distância que ele iria percorrer seria cada vez maior. Chegaria ao ponto de dizer que, se não tivesse nenhuma interação, esta bolinha que tivesse velocidade ia continuar andando nessa velocidade sem ter que parar. É essa a observação que ele faz, que um corpo em movimento tende a continuar o movimento, sem que nenhum agente externo, é claro, esteja atuando sobre ele. A primeira lei de Newton, que diz que todo corpo tende a permanecer em movimento, a menos que haja uma força resultante diferente de zero atuando sobre ele, poderia ser de Galileu. Mas a pergunta que surge é, por que não é de Galileu? Vamos ter, então, que estudar um pouco mais sobre este filósofo. Que filósofo? Newton.
porque a primeira lei pertence a Newton. Agora, por quê? Vamos falar um pouquinho de Newton. Isaac Newton, 1643 a 1727. Suas formulações, ou as formulações das 3 leis, levou à lei da gravitação universal. A composição da luz branca conduziu à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Vamos comparar o que Galileu atribui para o estado do movimento com o que Newton vai falar sobre esse mesmo estado. Galileu diz que o repouso e o movimento são estados aos quais os corpos podem se apresentar, isso devido à inércia. Ele diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, isso devido à inércia. Que um corpo em movimento tende a ficar em movimento, é isso que Galileu afirma. Vamos comparar com o que Newton vai dizer. Newton vai dizer que, devido à inércia, todo o corpo ou todos os corpos apresentam uma propriedade de manter o repouso ou de estar no movimento retilíneo com velocidade constante. Observe, vamos dividir esse pensamento de Newton em etapas. Olha o que Newton está querendo dizer. Que livre de interações, um corpo em repouso permanece em repouso. Como assim? Ele está falando que se tem um objeto que está parado e não tem ninguém atuando sobre ele, esse objeto tende a ficar parado. Isso se deve ao estado de inércia. Isso se deve ao objeto possuir inércia. É isso que está dizendo a primeira lei. Essa primeira parte da primeira lei. E é muito parecido com o que diz Galileu. Mas vamos para a segunda parte deste enunciado. Um corpo em movimento permanece em movimento, em linha reta e com velocidade constante. E é aqui que eu quero marcar com você. Observe. Galileu disse que um corpo tende a permanecer no seu movimento a menos que haja uma força interagindo, a menos que haja um agente externo interagindo. Newton vai além. Newton diz que um corpo tende a permanecer no seu movimento em linha reta e com velocidade constante, se nenhum agente interagir com ele. Newton, ele aprimora a visão de Galileu. E é justamente aí que podemos dizer a grande diferença. E por que este fundamento é a primeira lei de Newton e não é a primeira lei de Galileu? Né? Porque Newton ele vai ser muito mais específico no que ele diz. Vamos a uma animação. Observe que nós podemos condicionar este conceito para explicarmos muitos casos que vivemos. Observe que nessa figura você vê uma pessoa dentro de um ônibus e para quem está do lado de fora, esta pessoa e o ônibus estão em movimento. No entanto, se o motorista pisar no freio, as pastilhas de freio vão interagir com o eixo do ônibus, então vai ter uma força ali atuando e o ônibus tem por que mudar as características do seu movimento. Mas a pessoa que está em cima do ônibus não está sofrendo o efeito desta força da pastilha de freio. Portanto, ela não tem por que mudar as características do seu movimento. Ela já estava em movimento, então ela vai continuar o seu movimento sem ter que mudar as características. Enquanto que o ônibus, ao ser acionado o freio, ele vai parar, porque a força mudará as características do movimento, a pessoa vai continuar. É por isso que quando essa situação acontece conosco na realidade, o nome disso chama-se queda. Você já deve ter visto ou tido essa experiência. Vamos dar uma olhada numa animação. Esse carro está viajando. Ele bate em um obstáculo. O carro e a pessoa que estavam dentro, esses dois elementos, eles possuem velocidades para um observador que está do lado de fora. Ou seja, para um referencial, tanto o carro quanto a pessoa têm velocidade. Mas quando o veículo bate no anteparo, existe uma interação entre esse anteparo e o veículo.
Então, essa interação pode modificar as características do movimento do carro. No entanto, a pessoa que estava dentro do carro, que também tinha movimento, não sofre efeito desta interação. Se ele não sofre efeito dessa interação, ele não tem motivos para mudar a sua condição de movimento. Como ele vinha com uma velocidade, ele continua a sua velocidade. E ao continuar a sua velocidade, ele vai se chocar, né, contra o carro e vai projetar o corpo para fora do carro. Mas ele só continuou o seu movimento. Esse exemplo também pertence à primeira lei de Newton. Vamos fazer um resumo daquilo que nós vimos na aula de hoje. Na aula de hoje, vimos que, segundo Aristóteles, o movimento era classificado em movimento natural ou em movimento violento. Vimos que, segundo Aristóteles, o repouso estava condicionado a um local, chamado de local natural. Vimos também que Galileu questionou justamente esse estado de repouso que estava condicionado a um lugar natural e disse que o repouso não estava condicionado a um lugar, e sim era um estado do corpo, era um estado dinâmico que se devia a um ente chamado de inércia. Vimos também que Galileu disse que se um corpo tivesse em movimento, iria continuar o seu movimento, a menos que tivesse uma interação externa atuando sobre ele. E este movimento, este estado dinâmico, se devia ao fato dele possuir inércia. Também vimos a primeira lei de Newton, que dizia que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma interação sobre ele. E futuramente nós vamos ver que essa interação é uma força, a menos que haja uma força. Newton se apropria das ideias de Galileu e a aprimora. Por isso que a primeira lei é a lei de Newton, primeira lei de Newton e não de Galileu. Eu espero que você tenha gostado, eu espero contar com a sua presença no nosso próximo encontro e espero que estejamos aqui para estudarmos física junto por um bom tempo. Tchau e até a próxima aula.